Oi, gente, tudo bom? Fiquei muito feliz com as respostas que vocês deram e com a participação de vocês no exercício que eu enviei há 2 semanas, né? Porque a gente teve um feriado. E a minha proposta agora com o vídeo é dar uma retomada no que vocês responderam, no que a gente já viu, para a gente fazer a proposta para essa próxima aula. Então, primeiro a gente tinha uma charge do Cebolinha que era uma brincadeira do tipo assim, nossa, viver os fatos históricos é muito estressante, né? Porque essa pandemia que a gente está sobrevivendo a ela pode ser considerada um fato histórico. E aí eu perguntei para vocês por que seria um fato histórico. E eu queria falar as respostas de vocês. Muita gente falou a palavra marcante, que marca a vida das pessoas, que marca a história. Muita gente falou que é um processo inimaginável, é um processo inédito e é um processo inesquecível, que é uma surpresa e que trouxe tragédia, muitas mortes e que é um processo mundial que está acontecendo no mundo inteiro, com muitas pessoas. Muita gente falou de como que tem mudado a vida das pessoas e tem paralisado o mundo e que fica na nossa memória. Uma pessoa lembrou que pode parecer com um outro fato histórico que é da peste negra no século XIV. O que vocês acharam dessa resposta? Será que tá certo? Antes de falar se tá certo, vamos lá para a próxima pergunta, que eu perguntei para vocês como que vocês iriam definir esse fato histórico. E de novo a palavra marcante apareceu bastante, além de que fato histórico é algo que aconteceu de fato no passado e de que muita gente veio retomando o conceito de fontes históricas, de como que se faz de história. Então, um fato histórico para essas pessoas é algo que está registrado em algum documento. Eu concordo com vocês que esse momento pode ser realmente muito marcante para a nossa história. Mas quando vocês dizem que é marcante para sempre, não tem como a gente saber para sempre, porque o futuro ele é muito incerto e ele é muito amplo. A gente não sabe quanto tempo esse mundo vai existir. Existiram outros fatos muito marcantes para a vida das pessoas que estavam vivendo aquilo e que talvez não foram registrados, ou pontos de vista que não foram registrados, e coisas que realmente entraram no esquecimento da história. Uma coisa que é impressionante é o que a gente vai estudar depois, que é sobre a gripe espanhola, por exemplo. Já existiu na nossa história, um pouco recente, né? Vamos dizer, 80 anos atrás, 100 anos atrás, uma pandemia deste nível que nós estamos vivendo. E ela também caiu no esquecimento. Então, eu estava falando com vocês de como que aquilo que a gente considera fato histórico depende muito mais do nosso presente e daquilo que a gente está estudando do que com o fato do fato de ter sido muito grande ou ter sido muito marcante. E aí eu fiz uma questão para vocês que é fechada e que é o que era correto. Então, um acontecimento pode ser relevante para uma narrativa e não ser para outra, dependendo da questão que foi feita pelo pesquisador e historiador. Não tem como decidirmos no presente o que será relevante para as pesquisas que os historiadores vão fazer no futuro. Que é isso que eu falei com vocês, a gente não sabe o que as pessoas do futuro vão achar que é importante. Provavelmente essa pandemia vai ser importante, mas a gente não sabe. O nosso olhar para o passado muda de acordo com o que a gente está vivendo no presente. Então, agora que a gente está preocupado, meu Deus, o que é essa pandemia, o que é isolamento social, como que as pessoas vão sair desse momento? A gente começa a olhar um pouquinho para, por exemplo, a gripe espanhola, que é a nossa próxima matéria. Aí, o que estava incorreto? Os historiadores devem se lembrar de tudo sobre a história, para que o passado não seja esquecido. Isso está incorreto, porque os historiadores não conseguem lembrar de tudo. É impossível a gente se lembrar de tudo. Esquecer também faz parte da história. E a gente vai pensar um pouco sobre isso hoje. Entramos aí no nosso exercício anterior nas fontes históricas, que eu sei que é uma coisa que vocês já estudaram, que foi um pouco revisão, mas que deu algum pouco de dúvida. A minha questão fechada, a primeira que eu colocava vários exemplos de fontes e eu perguntava para você o que seria válido. Claro que a fonte depende de qualquer questão que eu estou fazendo, mas todas as fontes possíveis, imagináveis,
elas são válidas para a gente entender esse momento. Inclusive, diários de estudantes da Infal sobre como foi a rotina deles durante o isolamento. Será que interessa saber da vida pessoal de vocês? Vocês interessam para a história? Um diário, que é algo privado, que é algo que não era para ninguém ler, ele é importante também para entender a história? É esse que é o tema da nossa aula de hoje. E aí eu peço que vocês cliquem no link e a gente vai começar a falar de um diário muito importante para a história mundial, um diário de uma adolescente que fez aniversário no dia 12 de junho e que nós tivemos até uma live no Instagram homenageando ela e que eu amo muito. Para vocês que lembram de mim, sabem disso. Bom exercício para vocês e um beijo. Espero que o vídeo não tenha ficado muito grande.